começar, né? Já são 13h15. Então, a gente começa hoje o capítulo 11, né? Radiação eletromagnética e princípios básicos de antenas, né? Bem básico, né? Porque existe um curso mais especializado no tema, né? Na disciplina eletiva da graduação, que trata de aplicações realmente, né? Das propriedades de antenas, de arranjo de antenas e assim por diante. O que a gente vai desenvolver aqui no curso de eletromagnetismo é como é que você pode chegar, né, e projetar uma dada configuração de radiador eletromagnético, né, ou receptor, né, de um sinal eletromagnético. Nós temos aí 3 aulas para abordar esse tema, mais ou menos, né? Nós temos aí programação mais ou menos a ementa aí desse capítulo 11, né? Nós temos aí mais ou menos 6 sessões aproximadamente, né? A gente vai dividir em 3 partes. Acho que hoje a gente vai fazer essa parte aqui, né? A gente deve fazer isso aqui na segunda, na aula 14, e isso aqui na última aula, né? Então, você teria aula 13, aula 14 e aula 15. E especificamente na aula de hoje, na última aula a gente vai calcular, por exemplo, o desempenho de uma antena de polo, né? Quais são as propriedades principais, que parâmetros caracterizam essa antena. Bom, a gente hoje vai falar sobre as equações de Maxwell, vai voltar para as equações de Maxwell e mostrar como é que se resolve essas equações usando potenciais eletromagnéticos, né? A gente vai voltar aos potenciais que a gente estudou no capítulo, no eletromagnetismo, parte 1, potencial escalar e potencial vetor, que são as grandezas utilizadas para resolver problemas em que você tem uma distribuição de carga e corrente oscilando no espaço e gerando radiação. Vai deduzir essas equações diferenciais para os potenciais, vai definir essa chamada condição de Lorentz, né, que permite identificar as equações diferenciais a partir de equações que estamos familiarizados já, né? E vou mostrar como resolver, né, a equação da onda escalar não homogênea, que é a equação que governa cada potencial nessa condição, para uma carga pontiforme. Ou seja, a gente vai voltar, quando a gente falou em eletrostática, a gente falou em lei de Coulomb de uma carga, né, campo de uma carga, né, potencial de uma carga, né. A gente vai voltar para o potencial de uma carga, agora só que ela varia no tempo, né. A gente vai ver que existe uma similaridade muito grande com o que a gente obteve anteriormente, tá? Então, o nosso objetivo agora é analisar, né, basicamente, quando você tem agora flutuações, ou seja, variações temporais de cargas e correntes, né, tá certo? Uma região localizada, ou seja, localizada quer dizer o quê? Você tem uma região de espaço que você pode delimitar toda a carga está dentro daquela região, ou toda a corrente está dentro daquela região, né? Então, você tem, geralmente, uma região localizada, ou seja, a antena da TVU, né? A corrente e a carga está na antena, no fio, aquele fio vertical que tem lá na TV universitária. Tá? Então, a gente quer saber, né, quando você tem uma distribuição de carga e corrente localizadas, e quando há flutuações no tempo, de que forma essa oscilação de carga vai produzir um campo, de que forma esse campo vai se propagar, né? Então, você tem antenas, são esses dispositivos, né, que irradiam eficientemente o campo eletromagnético, e antenas também servem como para detecção de radiação eletromagnética, né? Então, tem um princípio conhecido como princípio da reciprocidade, né, que permite, se você sabe as propriedades de emissão de uma antena, né,
você também vai determinar as propriedades de recepção. Se ela tem uma determinada diretividade, que é um parâmetro que a gente vai definir melhor no final desse capítulo, né, tanto para emissão quanto para radiação, esse parâmetro é o mesmo, né? Se existe uma resistência de radiação, vai ser a mesma, né, nos dois casos, tá certo? Então, são parâmetros que a gente que tem semelhança, né? Então, por exemplo, você tem uma antena simples, né, mais simples. Estou com dificuldade de mexer esse negócio aqui. Só um minuto, deixa eu tentar controlar esse negócio aqui. Não mexe não, sabe? Já estou no campo. Então, uma antena simples, você tem uma linha de transmissão, tá certo? Aberta, né? Termina e abre separa os dois fios, o fio interno e externo, botam para um lado e para o outro, você tem um dipolo, certo? Dipolo porque, tipicamente, você tem digamos, né, se isso aqui for pequeno, você tem uma distribuição de carga mais positiva de um lado e mais negativa de outro, como se fosse um dipolo, separação de carga, né? Por que eu não consigo mexer isso aqui, rapaz? Coisa, velho. Aí. Impressionante. Essa antena vocês já devem ter visto em casa, né? Antena loop, tá certo? Uma espira, né? Então, você circula a corrente e, dependendo da dimensão e a frequência com bem de onda, puxa vida, você vai conseguir emitir e detectar radiação com esse tipo de arranjo, né? Então, aqui também tem uma linha de transmissão que chega, você faz uma abertura aqui, circular. Tem na corneta, você tem um guia de onda e o que você faz para emitir radiação vindo do guia de onda para o meio exterior é você ir abrindo a seção transversal, como se você transformasse aquela estrutura confinada numa estrutura aberta, né? Infinitamente aberta. Então, você tem aí uma forma de eficientemente transmitir radiação, né? Vocês podem ver em antenas parabólicas, né? Se vocês olharem direitinho, antena parabólica, né? Ela tem, no foco da parábola, você tem uma anteninha piramidal daquela, aqui é um guia de onda, certo? Aqui tem uma corneta, né? Então, isso aqui reflete para dentro, né? Você guia para dentro da televisão ou para dentro do sistema lá, para dentro do canal de televisão ou para outro tipo de estrutura, certo? E antena monopolo, né? Que a gente vai ver um fio estendido sobre um plano de terra, um fio longo, que são essas antenas de televisão que a gente vê, tradicionais, né? Não aquela estrutura de treliça, aquilo tem um fio, na realidade, que está em pé, né? Na verdade, pelo meio das imagens, isso aqui é equivalente a uma antena com um fio 2 vezes mais comprido, né, para baixo, tá certo? A gente vai falar sobre isso também, né? Então, são alguns exemplos típicos. É claro que existem configurações mais sofisticadas. Às vezes, por exemplo, você quer... Por exemplo, você tem a antena, por exemplo, de polo, né? Como a gente vai ver, ela emite radiação em todas as direções, né? Certo? O máximo é mais ou menos aqui nessa direção 90 graus e o mínimo é aqui, tá certo? Radiação máxima para cá, o mínimo para cima, né? Mas às vezes você quer emitir radiação para uma direção só, certo? Então você pode fazer uma antena parabólica, né? Você tem aqui o guia de onda, né? Joga a radiação na antena e ela vai e manda para um lado, né? Você só tem a radiação indo para um lado, né? Mas você pode ter também antenas, certo? Que essas que a gente vê em telhado, né? Que elas têm diretividade, tá? Ela emite para uma direção mais do que para outra, certo? Aqui tem uma emissão mais forte e uma mais fraquinha do lado de cá. E a mesma coisa, né? Um sinal vindo daqui vai ser captado, um vindo daqui de trás vai ser pouco captado. Então, você pode fazer, dependendo do desenho dos fios, ou dos cabos, ou dos condutores que você faz, né? Você vai conseguir fazer ela dirigir, né? Para um lado ou para o outro, certo? Também com conjuntos de antenas, né, você pode dirigir o feixe para onde você quiser, tá certo? Você tem várias antenas, né, espaçadas
de distâncias pré-especificadas para operar um determinado comprimento de onda. Você modificando a fase das antenas, a fase relativa dos sinais em cada antena, você pode mandar o sinal para um lado, né, ou para o outro. Né? Só ajustando a fase, ou seja, o tempo, o defasamento de sinal em cada antena. Você faz isso aqui, certo? Então, isso é essa tecnologia 5G, o pessoal está pensando em usar ondas milimétricas, e ondas milimétricas são muito suscetíveis à direção, né? Elas podem porque o feixe é muito estreito, certo? Você tem que direcionar a antena. Então, o pessoal está desenvolvendo tecnologia para celular, para fazer arranjozinhos que automaticamente o sistema vai buscando onde é que tem o máximo sinal, certo? Só fazendo ajuste de fase interno, né, entre os elementos da antena. Certo? Então, são tecnologias interessantes que estão para surgir aí. Né? Muito bem. Vamos falar sobre ou seja, o formalismo de obtenção de campos de radiação, né? Esse formalismo deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei por que. Ah, tá. Funcionando. É facilitado com o uso de potenciais eletromagnéticos. Né? Vocês lembram que no caso estático, eletrostático, a gente falou lá atrás que potenciais são aquelas grandezas intermediárias que facilitam a determinação da grandeza final. Geralmente você quer obter um campo, né? Um campo elétrico, um campo magnético. Campo elétrico eu posso resolver com a sua diferencial, que o campo elétrico é vetor, né? Então, no caso elétrico, daí, é possível, dessa equação aqui, rotacional de E igual a zero, definir uma função intermediária, a função potencial, né? Porque isso aqui, rotacional zero, quer dizer que qualquer campo que satisfaz essa propriedade é obtido do gradiente do potencial escalar. Né? Então, com isso, eu jogo na segunda equação da eletrostática, é o divergente de D, né? Jogo essa quantidade, fica então uma equação diferencial para essa grandeza intermediária, que é Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon, que é a equação de Poisson, né? Então, em eletrostática, o problema consiste em resolver a equação de Poisson, que é uma equação diferencial de segunda ordem, para a grandeza intermediária, que é o potencial elétrico. Obtida essa solução, que existem técnicas de solução que a gente desenvolveu, você obtém a grandeza final, que é o campo. Né? Então, potencial é toda aquela grandeza intermediária que facilita a obtenção do campo final. Né? No caso magnético, existe um potencial escalar também em algumas situações, mas, em geral, no caso magnético, a equação original é essa aqui. Né? É sempre uma equação homogênea. Né? Aqui é rotacional de E, é zero. Aqui é divergente do vetor de densidade de fluxo magnético igual a zero. E todo vetor que tem divergência zero pode ser escrito como sendo obtido do rotacional de um outro vetor. E aí definiu lá, no caso estático, o rotacional, o potencial vetor magnético. Potencial, que é grandeza intermediária. Natureza aqui é escalar, aqui é vetor. Né? Então, potencial escalar, potencial vetor. Obtido o potencial vetor, que tem uma equação diferencial, que a gente escreve, tá certo? Usa isso aqui está errado. Rotacional de H igual a J. Né? Você obtém, a gente vai fazer isso com calma já, mas só mostrando, sem manipular as identidades, a gente obtém uma equação diferencial muito parecida com a de Poisson. Né? Já risquei tudo aqui, deixa eu tiro esses rabiscos aqui todos. A equação aqui é semelhante, né? Laplaciano de φ, aqui é Laplaciano de A, Laplaciano de um escalar, Laplaciano de um escalar, Laplaciano de um vetor, Laplaciano de escalar é igual associado à fonte, Laplaciano do potencial vetor associado à fonte do campo magnético. Certo? Então, se eu usar técnica de solução, no caso estático, elétrico, do potencial escalar, técnica de solução do potencial vetor, no fundo, determina a grandeza final, que é o campo magnético, o vetor de densidade de fluxo magnético ou campo elétrico. Né? Só que essas equações não funcionam no caso dinâmico, né? Só lembrando, certo? Vamos reescrever aqui as equações de Maxwell, né? São 4.
Tem duas que são equações que não têm fontes aparecendo. Essas são as chamadas equações homogêneas, né? Você tem as incógnitas de um lado, e do lado de esquerdo, do lado direito, as fontes são... Não existe fonte aqui nessas equações de zero, né? Isso aqui é a lei de Faraday, rotacional de E igual a menos dB dt. Certo? Daí a gente escreve desse jeito para mostrar que, na realidade, é uma equação homogênea, não tem uma fonte aqui alimentando a equação. A outra equação é a equação que já existe, é uma das equações de Maxwell, que é o B tem divergência nula, né? Certo? Daí você tem esse par de equações que são as equações homogêneas das equações de Maxwell, né? E tem duas não homogêneas. Quais são? Divergente de D igual a densidade de carga, rotacional de H menos dd dt, reescrita, né? Igual a J, certo? Então, são duas equações aqui não homogêneas, porque aparecem as fontes das equações aqui, né? Ok? Das equações homogêneas, a gente define os potenciais, que a gente vai utilizar para a solução dessas equações, né, quando você tem flutuações de carga e corrente. Primeiro, né, dessa equação aqui, todo vetor que tem divergência zero pode ser obtido do rotacional de um outro vetor. Então, funciona ainda aqui, né, essa propriedade que B pode ser escrito como rotacional de um potencial vetor magnético, né? Agora, variante no tempo. E agora, se eu vou na equação para a lei de Faraday, né? Vamos fazer aqui do lado, rotacional, né, de E mais dB dt igual a... desculpe. Rotacional de E, né, mais dB dt, né? Lei de Faraday, B sendo rotacional de A, né? Isso aqui fornece o quê, né? Rotacional de E eu trocando a posição da derivada com rotacional mais rotacional de dA dt igual a zero, né? Ou seja, eu, aglutinando os dois termos, fica rotacional de E mais dA dt igual a zero. Ou seja, quando você não tinha variação no tempo, isso aqui não tinha, era rotacional de E igual a zero, e por causa disso era o gradiente de uma função escalar, né? Agora, a grandeza que tem rotacional de E zero é essa aqui. Então, posso definir então, uma potencial escalar, ou seja, posso dizer que isso é o gradiente de uma função escalar, né, em consonância com o caso estático, E mais dA dt, pode ser expresso da mesma forma, vou botar um menos aqui, né, gradiente de uma função potencial escalar, psi. Né? Então, fica escrito da seguinte forma. Menos gradiente do potencial escalar, menos dA dt. Né? Deixa eu ver se eu escrever assim mesmo. Vou fazer assim. Certo? Ou seja, bom, então essa é uma relação, é menos gradiente de psi mais dA dt, e a outra é B igual a rotacional de A. Então, essa é a forma de a gente expressar, né, os campos. Se eu resolver para A e para psi, eu obtenho E e B, de E e B eu obtenho D, obtenho H e assim por diante. Certo? Então, minha tarefa consiste agora em reescrever todas as equações em termos de equações diferenciais para a função potencial escalar e para a função potencial vetor, resolver essas equações diferenciais e, a partir dessa solução, obter os campos E e B. Vamos determinar essas equações, tá certo? Então, vamos lá. Então,
nós temos mais duas equações. É claro que a coisa fica muito difícil se a gente não estiver trabalhando com meios lineares, homogêneos e isotrópicos, né? Então, a gente vai assumir essa possibilidade, mas não só isso. Tem que também admitir que o meio não tem a dispersão, pelo menos na região de frequências que a gente está trabalhando, certo? E também não tem atenuação, assim, tem uma situação totalmente idealizada, né? Então, sob todas essas condições, certo? Linear, homogêneo, isotrópico, sem dispersão, sem atenuação também, certo? Né? Então, D pode ser escrito como uma réplica de E, certo? E eles estão em fase, né? Porque quer dizer o seguinte, quando não tem dispersão, quer dizer que epsilon e mi, no caso, né? Os dois parâmetros que representam a relação constitutivas, as relações constitutivas, são números reais, certo? Na verdade, a gente está falando aqui, a gente está no domínio do tempo, né? Não existem números complexos no domínio do tempo. Números complexos existem no regime fasorial. Mas quando no regime fasorial epsilon e mi são reais, eu posso, no domínio do tempo, escrever equações desse tipo aqui. Caso contrário, D teria um defasamento em relação ao campo elétrico. Se E fosse cosseno, D seria cosseno de ômega t mais φ, mais uma fase. Eu não poderia escrever algo assim, certo? Toda vez que tem dispersão, atenuação, isso acontece. Mesma coisa aqui. Então, eu só posso escrever isso se lá no regime fasorial não tiver dispersão nem atenuação, de forma que lá no regime fasorial o epsilon e mi, que são a permissividade e a permeabilidade, são números reais. Eu venho para o domínio do tempo, então posso também, no domínio do tempo, escrever essas coisas desse tipo aqui. Certo? Então, lembre-se, domínio do tempo não existe números complexos, certo? São números reais. A única função que é complexa no domínio do tempo é a função de onda da mecânica quântica. Tá? A função que no domínio do tempo é a função complexa. Certo? É assim que se descreve todas as coisas de mecânica quântica, né? A função de onda é a função complexa. Tá? Mas no caso do eletromagnetismo, não. Os campos eletromagnéticos são campos reais, né? A função potencial é uma função real, todo mundo é uma função real. A única função complexa que tem no domínio do tempo é lá na mecânica quântica, função de onda, certo? Bom, então, usando essas relações, nós temos... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com isso aqui, pronto. Vamos tentar deduzir aqui nessas equações de onde vem isso aqui, né? Vamos lá. Divergente de D igual a ρ fornece o quê, né? Divergente de D no tempo, né? D igual a epsilon E, isso aqui dá ρ, né? Vai divergente de E igual a ρ sobre epsilon. E, por sua vez, é menos gradiente de psi, né? Menos dA dt. Então, a gente vai obter aí o quê? Né? Divergente do gradiente da Laplaciano. Bota esse sinal aqui, né? No segundo membro vai ficar Laplaciano de psi, né? Mais a derivada do divergente de A, né? Igual a menos ρ sobre epsilon, né? Uma equação diferencial envolvendo duas grandezas potenciais, né? Uma equação foi essa, certo? A outra... Então, essa é uma equação, né? Ou seja, a equação diferencial que envolve tanto o potencial escalar quanto o potencial vetor amarrada à fonte, né? Um tipo de fonte que é a densidade de carga. A outra vem do rotacional de H, igual a J, né? Mais dd dt, que é mais epsilon. Então, por isso que é a vantagem, tá certo? Da gente usar meios lineares, né? Epsilon, dE dt, né? E H é B sobre μ, né? Então, você fica aí, rotacional de B.
Vou passar para lá, menos mi epsilon dE dt. Né? Mi epsilon igual a mi vezes j, né? E agora a gente usa o fato de B ser igual ao rotacional de A. Aí fica o quê, né? Rotacional do rotacional de A. Bom, o que é isso aqui, pessoal? 1 sobre a velocidade da luz no meio, né? Ao quadrado. 1 sobre V2, né? Então, rotacional do rotacional de A menos 1 sobre V2. Se fosse vácuo, é 1 sobre μ0 ε0 raiz, né? V é igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0, da velocidade da luz no vácuo. dE dt é quem? D dt, expressando em termos potenciais, né? Menos gradiente de psi, menos dA dt, igual a mi vezes j, né? Certo? Então aqui eu posso tirar esse sinal daqui, esse menos, né? Botar um mais aqui na frente, certo? Aqui também, né? Então mais aqui. Mais, né? E aqui você tem aquela identidade que é gradiente do divergente de A menos laplaciano de A, certo? Então, ficamos com... Bom, eu posso escrever aqui por enquanto, menos laplaciano de A, né? E aqui tem a derivada segunda de A, né? Mais 1 sobre V2, derivada segunda. Né? Este com este, e sobrou um termo, gradiente divergente e gradiente disso aqui, né? Fica mais gradiente do divergente de A, né? Gradiente divergente, que está aqui, e aqui tem gradiente de derivada no tempo, em 1 sobre V2. Então, mais 1 sobre V2 d psi dt igual a mi j. E, finalmente, mudando o sinal de tudinho, tá certo? Vai ficar, então, aqui mais, menos. Aqui vai mudar para menos, né? E aqui fica um menos na frente disso aqui, né? Esse aqui, tem um menos aqui na frente dele, certo? Menos, né? Então fica essa equação. Observe que isso aqui isso é um fator conhecido já da gente, né? A estrutura da equação da onda tem esses dois termos, laplaciano, 1 sobre 2 derivada segunda, né? E tem esse termo aqui, e tem isso aqui, né? Lembrando, né? Vamos lembrar, se tivesse na estática, magnetostática, isso aqui não existia, certo? Isso aqui não existia. Lá na magnetostática, isso aqui foi escolhido como tendo divergência zero, certo? Lá tinha divergência zero, no caso. Então, a equação resultante é Laplaciano de A igual a menos μ vezes J, que é a equação diferencial que nós tínhamos obtido na magnetostática, né? Só para mostrar que está tudo certo aí, não tem nada errado, certo? Bom, em resumo, né, o que nós temos aí? Nós temos duas equações. Obtivemos a equação para o potencial escalar, acoplado ao potencial vetor. E essa é uma segunda equação mais complicadinha, né? Certo? Equações finais são essas aqui, ó. Essas duas aqui, certo?
né? Duas equações diferenciais. Na verdade, são 4, né? Porque aqui tem 3 equações embutidas, que tem um vetor, aqui tem uma quarta, né? Então, a gente tem que determinar essas 4 incógnitas, dada as fontes, né? 4 componentes de J, mais a função escalar aqui. Aliás, 3 componentes de J, mais o potencial, mais a densidade de carga, né? Bom, o problema dessas equações é que elas são acopladas. A solução das equações acopladas não é uma coisa simples, é difícil, tá certo? A gente tem que achar forma de desacoplar essas equações, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Bom, uma possibilidade, que é fácil de ver aqui nessa, né? Observe o seguinte, o que nós especificamos até o momento, né? Nós especificamos que A é um vetor cujo rotacional é conhecido. Quanto é que vale? B. Certo? Supõe que eu formulasse o problema, dado B, quem é A? Bom, eu sei o rotacional de A. Então, eu tenho liberdade de escolher pelo teorema de Helmholtz quem é o divergente de A. Eu tenho uma arbitrariedade aqui. Posso fazer qualquer coisa com o divergente de A sem alterar essa equação, porque isso aqui está amarrado, certo? Tem um teorema da análise vetorial, que a gente falou lá na eletromagnetismo 1, que diz que um vetor é completamente especificado se você conhecer o rotacional e o divergente, mais uma propriedade de fronteira, né? Que é para dar assim a forma final do vetor. Mas sua forma geral vai ser completamente especificada se você souber o rotacional, que você sabe, né? Que é o B. E o divergente. Então, tem uma escolha. Eu posso escolher qualquer coisa. Por exemplo, eu posso fazer divergente de A igual a 0, se eu quiser, sem alterar isso aqui. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil observar aqui, tá certo? Se eu fizer divergente de A igual a 0, eu fiz uma equação simples para o Laplaciano de psi, certo? Se divergente de A igual a 0, a primeira equação é a equação de Poisson. A solução dessa equação nós já conhecemos. Uma distribuição de carga numa região do espaço. Eu já sei a equação, vou botar aqui a solução, tá? O potencial escalar, nesse caso, que é um possível potencial, né? Bom, então, na condição divergente de A, fazendo essa escolha, tá certo? Que é chamado a condição de Coulomb, né? O gauge de Coulomb. Essas transformações que você especifica, né? Um dos potenciais tendo uma propriedade divergente são chamadas de transformações de gauge. Essa condição é como se fosse um sistema de referência. Nesse sistema, nesse gauge, né? Nesse calibre de Coulomb, tá certo? Divergente igual a 0. O que acontece? Bom, quando isso acontece, Laplaciano de psi é menos ρ sobre epsilon. A solução dessa equação para a distribuição de carga é dada a distribuição de carga no espaço, né? Cada ponto do volume é um ponto x', você mede o efeito no ponto x, é dado por dv', ρ de x', só que é x', né? Varia com o tempo, tá certo? 4π epsilon, módulo de x menos x'. Ou seja, o potencial no ponto x, no tempo t, é dado por isso aqui, certo? Essa seria a solução potencial, né? Faltaria determinar o vetor A, para daí eu poder obter, né, tanto B quanto E, né? Certo? Mas aqui eu já tenho uma solução. Bom, e para A fica mais difícil, não é tão fácil assim. Se eu fizer divergente de A igual a 0 aqui, eu não perdi o acoplamento ainda aqui nessa equação, certo? Daí eu tenho que achar uma técnica de eu poder desacoplar de outra forma, né? Eu resolvo para psi, fica faltando solução para A, que ainda está acoplada, é complicada a solução, certo? Mas é possível resolver também, não quer dizer que seja impossível, não.
Tá? A gente pode resolver. Qual é o problema de a gente usar o gauge de Coulomb? Não há problema algum, pode ser usado, certo? Mas só que nós sabemos, né, que existe uma coisa chamada velocidade da luz, né? Certo? Se eu produzo uma perturbação aqui, no determinado tempo, se eu tiver uma distância L, enquanto a perturbação não chegar nesse ponto, eu não vou saber que alguma coisa aconteceu, certo? Né? Vai demorar um tempo L sobre C para eu saber que alguma coisa aconteceu aqui, certo? Então, o que acontece aqui no tempo T só é sentido L sobre C depois, aqui nesse ponto. Isso é um fato, né? A gente sabe disso já. Tá? Já estudou onda magnética, sabe disso. Tá? O que essa equação aqui diz? Não quer dizer que essa equação esteja errada, não. A equação está correta, certo? No gauge de Coulomb está correto. Mas essa equação diz que o potencial no gauge de Coulomb sente uma perturbação na densidade de carga no tempo T no mesmo instante de tempo, certo? Mesmo estando longe, né, da perturbação, certo? Então, uma carga pontiforme Q no tempo T, se ela mudar de sinal de repente aqui, certo? Eu vou sentir instantaneamente esse... Quer dizer, não é que eu vou sentir, o potencial vai mudar instantaneamente de valor, certo? Okay? Isso pode ser usado, não tem problema nenhum. Não quer dizer que o campo final tivesse esse problema, né? Ou seja, não teria o retardo de verdade que teria. Se eu usar o potencial de Coulomb, resolver para o potencial escalar, para o potencial vetor, no final, o campo elétrico e o campo magnético vão ter o efeito de retardo que está contido na velocidade da luz finita. Vai estar lá, certo? Mas a gente tem que saber como resolver isso. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse potencial é interessante, a gente resolve uma equação diferencial, mas não resolve a outra, tem como resolver a outra, mas ele não evidencia o efeito, a causa e efeito, né? Ou seja, que fisicamente a gente cria uma função que mostre claramente que, dada uma perturbação do tempo T, eu só vou sentir ela um tempo depois da propagação eletromagnética, certo? Né? Essa função pode ser usada, ela não tem muito significado físico, esse potencial aqui, porque ele é instantâneo, tá certo? Não tem significado físico associado à realidade, né, de propagação finita da perturbação, certo? Então, é isso que a gente queria falar da lei de Coulomb, né, do gauge de Coulomb. Bom, a gente vai agora falar sobre um tipo de escolha para o divergente, tipo de gauge, em que o fenômeno de causa e efeito é claramente demonstrado, certo? Então, é essa condição que é chamada a condição de Lorentz, que permite evidenciar, né, a questão de causa e efeito. Então, vamos voltar aqui para as equações diferenciais, tá? Certo? Bom, observe que se eu zerar isso aqui, ó, agora, isso é uma segunda possibilidade, né? Zerar esse fator aqui no colchete, eu obtenho o tipo de equação da onda aqui, né? Observe, quando eu zerei divergente de A, eu não tinha equação da onda nenhuma, tá certo? É uma equação tradicional da estática, né? A gente resolve ela simplesmente usando a mesma técnica estática. Não tinha onda aqui no meio, certo? É a equação de Poisson. Mas, por outro lado, se eu zerar isso aqui, eu tenho uma equação tipo equação da onda. Só que a equação da onda não homogênea, porque tem uma fonte do lado direito da equação. Mas se fosse zero aqui, a equação da onda tradicional, que a gente conhece já, sabe como é que seria a solução desse campo aqui, tá certo? Então, a segunda possibilidade de escolha interessante é essa condição em que divergente de A não é zero, mas é tal que isso aqui dê zero, certo? Essa é a chamada condição de Lorentz, né? Certo? Ou seja, divergente de A mais 1 sobre V2 dψ dt, né? Essa é chamada condição de Lorentz, né? A gente vai ver as soluções vão aparecer mostrando realmente o significado esperado, né, dessas quantidades, né? Então, essa é a condição de Lorentz. Certo?
Então, divergente de A é escolhido tal que seja menos 1 sobre V2 de psi dt. Então, é uma escolha que eu posso fazer, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? As equações diferenciais, isso aqui sai, né? E divergente de A é igual a menos 1 sobre V2 de psi dt. Então, eu fico um Laplaciano de A. Vamos lá, voltar para lá. Laplaciano de A. Né? Para descobrir psi. Primeira equação, né? Laplaciano de psi mais, eu vou botar aqui a equação d dt divergente de A igual a menos ρ sobre epsilon, né? Daí, se eu faço divergente de A igual a menos 1 sobre V2 de psi dt e jogo aqui, eu fico com a equação tipo a equação da onda para psi. d dt de d psi dt, né? Da d2 psi dt2. Certo? Né? E mesma coisa, para A, o que a gente obtém? Laplaciano de A menos 1 sobre V2. Isso aqui é D2A dt2, tem um erro aqui. Igual a menos μ vezes J. Equação idêntica, né? Equações idênticas para as duas quantidades. Equações desacopladas e idênticas. A estrutura das equações é a mesma. Essas são chamadas esse tipo de equação, né? Tem três equações escalares iguais a essa aqui, certo? Se separar, né? Você separa em componentes, você transforma em equações escalares, então, todas têm a mesma forma. Essa é chamada a equação da onda. Se fosse zero, era homogênea, né? Como isso aqui é não nulo, não homogênea. É de se esperar que as soluções sejam parecidas com as soluções que a gente já derivou anteriormente, né? Onda que se propaga no espaço, né? Com velocidade da luz v no meio, certo? Então, no gauge de lógica, a gente consegue fazer o quê? Né? A gente desacopla as equações por potenciais. Nossa tarefa agora é resolver a equação da onda não homogênea. Obter solução para essas equações, certo? Vamos fazer isso. O que a gente faz, né? No caso, da estática, como é que a gente derivou toda a eletrostática, né? A gente derivou toda a eletrostática, começando com uma carga pontiforme, né? A lei de Coulomb entre duas cargas. Daí definiu o campo elétrico de uma carga pontiforme. Daí juntou várias cargas, fez uma distribuição de carga, daí obteve qualquer coisa que a gente quis, né? Daí derivou as propriedades, lei de Gauss, etc. Tudo começou com uma carga pontiforme. Aqui também, a gente começa tudo com uma carga pontiforme na origem, né? Vamos determinar o potencial escalar de uma carga pontiforme. Certo? Então, você tem aí um sistema de coordenadas. É diferente. Isso daqui que é melhor. Pode ser assim mesmo, pode ser.
Temos uma carga na origem, né? Certo? São coordenadas x, y, z. E queremos obter o efeito dessa carga a uma distância, no vetor posição x. Quem é o potencial nesse ponto, né? Certo? Então, suponha que, bom, eu preciso representar, eu preciso resolver a equação diferencial, certo? Que é essa aqui, né? Cadê ela? Essa é a equação que a gente vai trabalhar agora, certo? E precisa saber a densidade de carga associada a uma carga Q na origem, né? Então, essa carga Q tem uma densidade, né? Mas só que é uma densidade extremamente concentrada. Se eu fosse fazer um gráfico, né? A densidade seria algo assim, né? Muito acentuada na origem e depois zero, né? Então, esse é um tipo de função de densidade que você já conhece de outras disciplinas do curso, né? É a função delta, na realidade, né? Mas a gente não precisa se preocupar muito com a função delta. A carga Q é tal que ela tem uma densidade, né? Se eu quiser modelar para uma função de densidade, esse é um sistema esférico simétrico, né? Então, você tem uma densidade que depende de R, né, e de T, porque flutue no tempo essa carga, né? A carga Q de T, tá certo? Então, ela tem associado uma densidade de carga, varia com R, que é a distância, né, e com T. O que eu sei dessa função, né? Bom, essa densidade é o seguinte, a integral da função, né? Ou seja, a função é assim, né? A função rho de t, ela vale 0, melhor fazer assim, ela vale 0 praticamente, né? Se eu sair da origem dá 0, certo? E a integral em torno da origem, né? Vai dar Q de t, né? No limite, tá certo? Ou seja, num volume qualquer, ΔV, com ΔV incluindo a origem, certo? Se for fora da origem, dá 0 a integral, né? Essa é a propriedade. Não precisa saber quem é a densidade. Basta saber que a integral da densidade em torno da origem da carga aqui. Que a densidade é praticamente 0 fora da origem. Saiu da origem, dá 0, certo? Então, essa é a função de densidade que ele vai trabalhar na nossa equação diferencial, que é a equação da onda não homogênea, que é essa aqui, ó. Laplaciano de psi menos 1 sobre V2 D2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon, né? Certo? Então, a função de densidade aqui é uma função de densidade que é 0 fora da origem, e com a integral em torno da origem daqui. Bom, essa é a propriedade que a gente quer. Bom, a função potencial que satisfaz essa equação é uma função que só depende também da distância r do tempo, tá certo? Por quê? Porque o sistema tem simetria de rotação, né, em θ e φ. Então, a função psi é uma função do tipo psi é uma função psi de rt, que a gente quer resolver, né? Bom, então, se eu fizer r maior que 0, ou seja, saindo da origem, essa equação fica como? 0 aqui, né? Equação homogênea, fácil de resolver. Quer dizer, fácil entre aspas, né? Conceitualmente fácil. Menos 1 sobre V2, D2 psi, dt2, igual a 0. Bom, quando o potencial só depende de R e do tempo, o Laplaciano de psi se transforma em 1 sobre R2, derivado agora total, né, porque o potencial só depende de R, não depende de θ e φ, é ddr de R2 de psi dr, certo? A gente pode ter aí no nosso livro, né,
mostrando que essa equação pode ser também escrita, né, é a mesma coisa que 1 sobre R. Isso é equivalente a 1 sobre R D2, dr2, de R psi. Posso fazer... Isso aqui é a mesma coisa disso, são iguais, tá certo? Basta você expandir os dois e vai ver que dá o mesmo resultado, né? Então, como é que fica a equação diferencial? Laplaciano de psi vai dar 1 sobre R D2 dr2 R psi, né? Menos 1 sobre V2 D2 psi dt2 desculpe. Na realidade, eu tenho que usar a derivada parcial só por um simples fato que psi depende de R e de t, né? Então, não posso usar a derivada total, né? Eu esqueci, né? A gente estava falando de derivada total porque ele não depende de θ e φ, mas depende de t. Então, tem que ser tudo aqui total, tá? Para não reescrever só, aliás, parcial, tá certo? Então, tudo é parcial aqui. Continua parcial. D2 dr2, e aqui a parcial também, D2 psi dt2 igual a zero, né? Então, se eu multiplicar por R, né? Certo? Aqui vai ficar um R psi, né? Porque R pode entrar na derivada aqui, né? Sem problema nenhum, certo? Então, nós temos, na realidade, uma equação diferencial para a função R psi, né? Então, vamos chamar R de psi de uma função nova aqui, chamar de F, né? Lembrando, função de R e de T, certo? Então, obtida F, psi é quem? F de RT sobre R, certo? Então, a equação governada que governa F agora quer dizer, saindo da origem, viu, pessoal? Tem que lembrar que tem origem ainda para levar em conta. Você tem aí, posso apagar tudo. Então, você tem aí D2... Você tem aí a equação D2F dt2 menos 1 sobre V ao quadrado, desculpa, que do 2F dt2, pô, dr2 D2F dr2 D2F dt2 igual a zero. Que equação é essa? Equação tradicional, né, que já resolveu antes, da onda homogênea. E nós sabemos que essa equação tem uma solução típica, né? F é a função de RT, né? Então, isso aqui tem... Que característica, né? O argumento da função, né, é da forma... o argumento dela é, na realidade, F de quem? T menos ou mais R sobre C. Né? Porque a equação da onda, nós demonstramos no capítulo 7, que tem como solução uma função cujo argumento é sempre desse jeito aqui. Né? Então, tem duas soluções para essa equação. Você tem a solução F mais
que é f de t menos r sobre c. Tem a outra solução, que é a f menos, que é da forma f de t mais r sobre c. Que representa essa equação aqui, né? Bom, a frente de onda, f é constante toda vez que eu mantenho esse argumento constante. Ou seja, num determinado tempo t0, f fica constante para essa equação aqui, num raio r0 igual a ct0. Então, tira uma fotografia no instante tempo t, onde é que f vale aquele valor constante, né? Num raio, certo? ct0. Em toda a esfera de raio r0, f é constante. Então, a frente de onda, né? Porque no caso lá unidimensional, a frente de onda seria um plano, né? Só que r aqui tem significado. R é a distância à origem. Então, em toda a esfera, f é constante. Então, a frente de onda é esférica, certo? A onda mantém a fase constante, ou seja, a amplitude constante, numa superfície de raio R. O que acontece? À medida que o tempo avança, esse mesmo valor vai ocorrendo em valores mais distantes, né? Então, a frente de onda, ela vai se expandindo, o raio vai se expandindo, né? Onde a F é constante, certo? Então, isso aqui, quando o argumento é menos, certo? Você representa uma onda se propagando, né, com uma frente de onda esférica, com o raio aumentando. E essa aqui? Bom, é uma frente de onda esférica, você está aqui na origem, né? Tem uma onda que vai, à medida que até avança, né? O valor de F é o mesmo em valores sucessivos, mais distantes da esfera, né? Certo? E a outra é aquela que, à medida que o tempo avança, ela está vindo em direção à origem, né? Certo? Com raio constante, sempre é constante. Então, essa representa a onda se propagando no sentido da origem, convergindo para a origem, e a primeira, que tem um sinal menos, por isso chama mais, é a que diverge da origem, certo? Ambas soluções são possíveis, né? Mas quem está produzindo o efeito é uma carga na origem. Então, só tem uma solução, que é essa primeira aqui. A perturbação sai, não volta, né? Isso aqui viria de outra perturbação de algum lugar, né? Produzido em algum lugar, você pode ter uma onda que está convergindo para esse ponto aqui. Por exemplo, numa lente, certo? O feixe de luz passa numa lente, essa lente converge para um ponto. Então, você tem uma frente de onda esférica convergindo, certo? Isso é possível. Então, essa solução a gente vai descartar porque não está associada à nossa carga na origem, certo? Então, a nossa solução é F+, né? Então, a solução para o potencial, qual é? Então, o potencial é da forma F de T menos R sobre C dividido por R, certo? Então, a função potencial, ela decai com a distância. Observe que isso é parecido com o caso estático, né? Potencial escalar de uma carga pontiforme varia com 1 sobre R, né? Certo? Aqui também, só que agora está aparecendo aqui o argumento T menos R sobre C, que tem um significado, né? Antes da gente continuar e resolver especificamente quem é F, tá certo? Suponha que você conheça F, né? Na origem, tá certo? Então, num dado instante de tempo, se eu falo assim, F vale tanto, o valor por si só vai relacionar o valor de F nesse tempo, num tempo R sobre C depois. Certo? Por exemplo, no tempo T igual a T0, né, essa função F vale quanto? F de T0 menos... aliás, desculpe. Se eu tenho a função F de T no tempo T0, né? Vamos chamar de tempo T igual a 0, para ficar mais fácil. No tempo T igual a 0, por exemplo, né? Suponha que eu vou mostrar já, né? Essa F tem a ver, amarrada à carga, ao valor da carga, né? Então, é como se fosse uma representação da carga, né? Então, essa função F no tempo 0, quando é que eu vou sentir um psi associado a esse F no tempo 0, né? Quando isso aqui der 0, tá certo? Em que tempo vai ser isso? No tempo T0 igual a R sobre C. Quando isso aqui der 0, eu tenho psi associado ao valor de F no tempo T igual a 0. Certo? Então, psi só vai sentir o efeito de F de 0 no tempo T igual a R sobre C. Então, quer dizer, propagação da origem até o ponto onde eu sinto o efeito com a velocidade da luz. Certo?
Bom, falta, para concluir o problema, determinar f, né? Bom, só tem uma forma de determinar. A gente tem que relacionar com a fonte, tá certo? Temos aí a função, temos Laplaciano de psi, né? Menos 1 sobre V2 D2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon. O que eu vou fazer? A única forma de eu pegar isso aqui é se eu estiver em torno da origem, né? Então eu vou integrar. Eu não sei ρ, mas sei integral de ρ, certo? A gente vai integrar em torno da origem, né? Então veja, minha variável de integração é linha, tá? Então isso aqui é linha ao quadrado. Eu vou fazer assim, integral dv', né, num volume qualquer que inclua a origem, dessa equação aqui, isso aqui vai dar linha ao quadrado, porque é derivada, R agora, a variável de integração é R', né? O elemento de volume, R', d ômega, linha, elemento de ângulo sólido. Ninguém depende, né? Isso aqui vai dar 4π vezes isso, né? Mas a variável de integração é R', certo? Então, vamos fazer essa integral no volume ΔV em torno da origem, né? Vai dar Laplaciano de psi de R', né? T menos 1 sobre V2 D2 dt2 psi de R' T igual a... Bom, daí fica fácil, né? Menos 1 sobre epsilon. Quem é a integral de ρ dv? A carga. Mesmo sem saber ρ, eu sei que a integral de ρ dv dá a carga, né? Q de T. Certo? Já resolvi o segundo membro, sem saber quem é ρ, né? Eu não sei, na equação diferencial, eu não sei como resolver, porque eu não sei quem é ρ. Mas se eu integrar a equação diferencial, eu obtenho uma função que eu conheço, que é Q, certo? Tá bom? Bom, observe, né? Isso aqui, né? Eu estou integrando dentro de um volume ΔV, certo? E que é... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho maior, tá? Em torno da origem. Esse aqui é o meu ΔV. Minha variável de integração é R'. E essa esferazinha imaginária em torno da origem tem raio R, certo? Então eu integro de 0 a R, com R' variável de integração. O dv' é R' ao quadrado de R' de ômega', eu integro já um ângulo sólido, porque não tem ninguém que dependa do ângulo sólido, que vai dar 4π, né? E o 4π vem aqui para baixo, então vai ficar, diga. A gente tem que levar em consideração, certo? Bom, R' é para dizer que essa é uma variável de integração, certo? E a esfera que define esse ΔV é uma esferinha pequenininha, certo? Em torno da origem, que eu vou fazer essa esfera encolher até a origem, é isso que eu fiz, né? Encolher até a origem. E o raio dessa esfera é R, certo? Então eu tenho que diferenciar essas coisas. Isso aqui está fixo, isso aqui é variável, certo? Tá bom? Bom, então observe, né? Integral de ômega' dá 4π, 4π vem para lá, então fica aqui integral de... É assim, ó, limite da esfera quando o raio tende a zero, né? É isso que eu estou fazendo. Deu 4π, então vai integral de 0 a R, R2, dr, desculpe, R2 dr não, R' ao quadrado, dr', Laplaciano de psi, menos 1 sobre V2, D2 psi dt2, né? Deu menos Q. Observe que está aparecendo aqui um bocado de coisa interessante. Q sobre o Q? 4π, né? O 4π lá da lei de Coulomb, certo? 4π epsilon, né? Certo?
Deixa eu só agora organizar aqui, tá certo? Bom, então você tem aí duas partes, né? Você tem uma integral que é só do Laplaciano, certo? Integral de 0 a R, R' ao quadrado, R' Laplaciano de psi, né? Uma integral, tá certo? Depois a gente bota esse limite, tá? Mas lembrando que é tudo para calcular no limite, né? Menos 1 sobre V2. Daí eu faço aqui D2, DT2, né? Vamos botar o limite de volta. Limite de quando R tende a zero, né? E aqui fica D2, DT2, daí fica integral, limite de quando R tende a zero. Integral de 0 a R. Vamos botar agora psi especificamente, né? F de T menos R' sobre C, sobre R', que é o potencial que a gente obteve, R' ao quadrado de R', né? Bom, a gente pode calcular essa integral de forma fácil, né? Isso aqui dá R' ao quadrado sobre R' cancela, né? Porque é R', né? Na prática, no limite de R' tende a zero, porque R' tende a zero, eu já posso botar F de T direto, tá certo? Sem problema algum. Isso aqui vai dar F de T D2E, bom, aqui é derivada total no caso, né? D2F dt2. E a integral de R dr, certo? Vai dar, de 0 a R vai dar R2 sobre 2, né? Vezes R2 sobre 2. Então, é limite de quando R tende a zero. Esse é o segundo termo do termo lá. Disso aqui. Quanto é que dá esse limite? Zero. Então, no limite de R tendendo a zero, esse segundo termo aqui não contribui para a integral de volume, né? Fica só essa aqui, certo? E aqui nós temos algo que a gente já conhece. Integral. Vou botar de volta o 4P aqui. Isso aqui, no fundo, é integral no volume ΔV de dV' Laplaciano de psi, certo? Isso aqui é, pelo teorema, isso aqui é divergente do gradiente de psi, certo? Lei de Gauss, né? Integral do divergente do gradiente é o fluxo desse vetor aqui, através da superfície fechada. Então, isso aqui vai dar o fluxo na superfície de raio R, né? De d sigma, que é o elemento de área, AR, escalar, gradiente de psi. Tá? Certo? Bom, daí eu tenho que calcular o gradiente, né? Gradiente de psi. Isso aqui já deu. Deixa eu só pegar essa primeira. Bom, aqui está certo, né? Bom, isso aqui vai dar R2. Bom, isso aqui, né? Na realidade, tá certo? Na realidade é R', né? R' aqui é o vetor variável, tá certo? Só para lembrar que é variável. Isso aqui é a projeção do Nabla na direção radial, que é a derivada de psi. Aqui está errado, bicho. Isso é R', né? Na realidade, isso aqui é... Como eu estou na superfície de raio R, né? Isso aqui já é... Desculpa, isso aqui já é calculado na superfície de raio R, né? Porque eu mudei a integral de volume para a integral de superfície, eu estou numa superfície R fixo agora, tá? Isso aqui é nabla de R, né? Nabla de psi. Isso aqui é variável porque é só a questão do ângulo, tá certo? Mas isso aqui, no fundo, dá d psi dr, né? Tá certo? Então, é isso que eu preciso fazer. E aqui isso aqui é o elemento de área R2
de ômega. Então, aquele 4π que eu já calculei, eu trouxe de volta, tá certo? Está aqui, né? Então, essa integral, o 4π já foi para baixo, vai ficar integral... Isso aqui vai ficar, na realidade, o resultado da integral vai dar R2 de π dr, certo? Exatamente isso. O resultado da integral, né? O resultado da integral é 4π, né? Porque a integral só no ângulo sólido agora, não é mais em volume não, tá? Só no ângulo sólido dá 4π R2 de π dr, certo? Exatamente isso, né? No limite que R vai para zero, certo? Ainda tem isso, né? Tá bom? Então, resumindo, né? Primeiro termo, teorema de Gauss, essa confusão todinha, deu limite. Esse 4π eu já passei para lá, é limite, tá certo? Limite de quando R tende a zero, de R2 de π dr, ele tem o segundo termo, deu zero, igual a... igual ao quê? Igual a Q de T, né? Foi isso que a gente fez? Q de T sobre 4π, 4π veio de lá, vezes epsilon, né? Vamos calcular isso aqui agora, certo? Calcular essa derivada aí, tá? Vamos ver quanto é que está. Psi é igual a F de T menos R sobre C, né? Quem é de π dr, né? Está faltando alguma coisa aqui. Não, não é só isso. É F de T sobre R, né? D π dr dá quanto? Este, que é 1 sobre R, vezes derivado de F, né? Certo? Tá certo? DDR, né? De F de T menos R sobre C. Isso é um termo, né? De π dr. Mais... Peraí, só um minutinho. Tem alguma coisa errada aqui? Ah, tá certo. Primeiro derivado segundo, mais este pela derivada desse, né? Que dá menos 1 sobre R2. Vezes F, né? Certo? Então, limite... Pessoal, acho que tem um sinalzinho errado. Acho que tem um menos aqui, tá? Tem um menos aqui. Eu acho que eu esqueci do menos, tá certo? Tá bom? Então, resumindo, não vamos voltar. Então, é isso que eu resumindo tudinho, né? Ficou isso aqui igual a isso. Estou calculando a derivada de π e vou fazer vezes R2. Bom, quando eu fizer essa derivada aqui, vai dar uma réplica de F, tá certo? Vai dar menos 1 sobre C dF, esse derivado de F em relação a esse argumento aqui, chamado de U, tá certo? Né? Mas, quando eu fizer R2 de π dr, vai dar o quê, né? Não preciso nem calcular essa derivada. R2 vai dar R, vou chamar de D du, né? Vou fazer direito aqui para não ficar... Derivado disso aqui vai dar, derivado em relação a esse argumento, derivado desse argumento dá menos 1 sobre C, vai dar menos 1 sobre C, certo? Chamar de U isso aqui, né? 1 sobre R, dF du, só que é vezes R2, então desculpe, 1 sobre R não, é R2 sobre R que dá R, né? E R2 vezes isso vai dar menos F de T menos R sobre C. Pronto, isso é o que deu depois de fazer toda essa coisa. Quando eu fizer agora limite de quando R tende a zero, de R2 de π dr, vamos calcular? Esse aqui dá quanto? R tendendo a zero vai dar zero, certo? Esse aqui vai dar o quê? R igual a zero, né? Menos F de T. Certo? Então, depois de toda essa confusão, né, nós concluímos o quê? Né? Que menos F de T
é menos Q sobre 4π epsilon, né? Certo? Então, quer dizer que F de T vale quem? É porque a gente precisa saber quem é F, né? Só pode saber quem é F sabendo, amarrando com a carga, né? Então, é Q de T sobre 4π epsilon, certo? Qual a solução para psi? F de T menos R sobre C sobre R. Ou seja, psi tem como solução, a solução da equação da onda não homogênea para uma carga pontiforme é φ de RT igual a Q de T menos R sobre C sobre 4π epsilon, o quê? R. Essa solução é a mesma solução para a carga estática, né? Com o efeito da causalidade, né? Uma perturbação que ocorre no tempo t na origem só vai ser percebida pelo potencial depois de um tempo R retardado, né? R sobre C. Por exemplo, quando é que eu sinto o efeito de uma carga Q de zero? Né? Quando isso aqui for zero, o argumento de Q for zero, né? Certo? No tempo t igual a R sobre C. Então, no tempo t igual a zero, a carga assumiu o valor Q de zero, certo? O potencial nem sabe disso. Só depois de um tempo R sobre C que ele vai citar, Q de zero, estou sentindo agora. Perfeito. Certo? Então, o potencial escalar na condição de Lorentz, ele mostra, né, o efeito da propagação da velocidade da propagação eletromagnética, certo? Ele tem mais significado físico do que o potencial na condição de Coulomb. O potencial na condição de Coulomb não tem muito significado físico, é simplesmente um resultado que você vai usar matematicamente para calcular o campo depois. Esse aqui também é um resultado que você vai usar para calcular o campo, mas só que ele tem mais... ele é mais tangível, né? Porque ele mostra realmente, ó, nesse tempo aqui, só vou sentir o tempo depois de propagação da velocidade da luz no ponto do espaço, certo? O que é interessante desse resultado aqui? O potencial é idêntico ao potencial da carga pontiforme, só que você tem que incluir aqui agora o tempo retardado, é só isso. Carga pontiforme é Q sobre 4π epsilon 0R, certo? Só que é um tempinho depois de propagar na velocidade da luz. Mesma coisa, não. Uma carga pontiforme sai do lugar, tá certo? O potencial vai perceber depois de um tempo R sobre C, que ela saiu do lugar. Ele enfraqueceu um pouquinho, ela foi mais para longe, então você sentiu isso, certo? Ok? Muito bem. Então, como eu falei, se você resolve para uma carga, você resolve qualquer distribuição, certo? Mesma coisa que ele fez na casa eletrostática, né? Então, vamos ver isso, né? Solução agora para uma distribuição de carga. Daí vocês perguntam, bom, e o potencial vetor, né? Bom, a gente vai resolver agora o potencial vetor. Suponha que você tenha uma região finita, né, em que você tenha a coexistência de cargas e correntes. Num volume D', você tem uma densidade de carga, né? O volume aqui é D', tá certo? Densidade de carga vale ρ de x'. Ora, isso aqui é uma letra arredondada, tá? Não deu para fazer direito, mas é uma letra arredondada. E você tem a densidade de corrente, J de... Desculpa, x' T, né? No caso. J de x' T. Certo? Então, tem a coexistência corrente e carga, né? Essas coisas são amarradas pelo princípio da conservação da carga, né? Divergente de J, isso tem que ser obedecido, né? Mais dρ dt igual a zero. Né? Então, elas não são independentes, né? Um está amarrado ao outro, tá certo? Estão sempre amarrados. Existem essas duas coisas e isso tem que ser satisfeito, certo? O que é isso aqui? Isso pode ser uma antena, né? Um fio, por exemplo, né? Um fio de carga, um carro oscilando, é uma distribuição de carga e corrente, certo? Então, eu quero saber, bom, quem são os potenciais escalar e magnético num ponto X, certo? O que eu faço? Eu quebro minha distribuição em elementos de volume. Eu já calculo o potencial escalar, né? Para um elemento de volume aqui. O potencial escalar vai ser o quê? Esse elemento de volume dá uma contribuição de psi, que vale dq, né? Em que tempo? Dq no ponto x', no tempo que
o tempo que leva daqui para cá, né? Tempo menos o tempo que decorre entre aqui e aqui com a velocidade da luz. Que tempo é esse? Bom, é essa distância sobre C. Né? Módulo de x menos x' sobre C. Então, o potencial é dq sobre 4π epsilon, né? O meio é homogêneo, tá certo? Distância, x menos x'. Difícil escrever porque tem um retardozinho aí com essa televisão. Eu estou com mais dificuldade para escrever agora. Aqui, tem que escrever bem devagar, certo? Bom, então, se eu quiser a soma de todas as contribuições, né? Então eu tenho que o potencial. Bom, quem é dq, né? Rho dV', certo? Rho calculado no ponto x' no tempo T menos R sobre C. Então o potencial vai ser quem? A integral, né? Superposição dV', Rho de x', vírgula, tempo retardado, né? Mesma expressão do estática, da eletrostática, só que tem o tempo retardado aqui no meio. 4π epsilon, módulo de x menos x'. Certo? Solução integral, né? Superposição das soluções individuais. Bom, e o potencial vetor? Como é que ficou, né? A gente esqueceu dele, tá certo? Vamos olhar agora de volta. Bom, a solução potencial escalar está dada, né? Para a distribuição de carga. Cada contribuição, você tem que levar em conta o tempo que leva para sentir o efeito dessa mudança de carga naquele ponto, né? O tempo que leva de cada ponto é esse, né? Você vai somando todo mundo e vê o que acontece no final. Potencial vetor, como é que fica? Bom, qual é a equação diferencial do potencial escalar? Laplaciano de psi menos 1 sobre V2 D2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon. Qual é a equação diferencial para o potencial vetor? Mesma coisa, Laplaciano de A menos μ vezes J. O que a gente faz aqui? Bom, essas equações são idênticas. Né? É de se esperar que a solução para A seja idêntica à de psi. Só que isso é um vetor, né? Então, o que a gente faz é decompõe em cartesianas. J igual a soma de I de x a z, né? De AI JI. Certo? Então, AX JX mais AI JI mais Z. Potencial vetor também. A, uma soma de contribuições, de componentes, de AI, versor, AI, componente. Né? Então, quando eu faço isso, eu vou agora quebrar em componente, eu tenho que igualar componente a componente. Vai ficar Laplaciano de AI menos 1 sobre V2 D2AI dt2 igual a menos μ vezes JI. Eu resolvo para cada componente. Certo? Agora, eu tenho uma equação diferencial da onda não homogênea escalar, que é idêntica a essa aqui, que eu já resolvi. Certo? O que eu vou fazer na solução para o potencial escalar? Substituir ρ por quem? J. I, no caso, né? A iésima componente. E epsilon vira 1 sobre μ, porque μ está em cima, né? E psi vira AI, certo? Então a solução é só fazer isso aqui nessa equação, certo? O que é AI? Você tem aí agora, solução para a iésima componente é integral de volume μ JI de quem? De x', vírgula, tempo retardado, chamado de telinha, tá? Para simplificar aqui a coisa, sobre 4π epsilon, x menos x'. Telinha, por definição, é o tempo retardado que a gente chama.
T menos módulo de x menos x' sobre C. A perturbação no tempo T só é sentida x menos x' módulo sobre C depois, né? Esse tempo retardado depois. Então, como cada componente é dado por isso aqui, daí eu faço o quê? Eu junto as três componentes, faço a somatória. Aqui vai dar somatório, né? Aqui vai ter um AI, né? A soma, isso aqui não depende de AI, né? Quem depende de I é isso aqui. A soma disso aqui vai dar J, isso aqui vai dar A. Então, solução potencial vetor retardada é quem? A igual a... Mesma solução do caso estático, só que você tem agora o efeito da velocidade da luz, né? Que dá o tempo retardado, telinha aqui, tá certo? Então, esse é o resultado no gauge de Lorentz, né? Nós obtivemos finalmente as soluções para potenciais escalar e vetor, para uma distribuição qualquer, genérica, de cargas e correntes. E a forma dessas soluções é idêntica à forma que a gente obteve no caso estático, tanto na eletrostática quanto na magnetostática. Isso aqui é bonito nessa história, né? Toda a estrutura é igual, tá certo? É de se esperar que as coisas funcionem, né? Que sejam parecidas, né? Sejam tão diferentes assim, certo? A única coisa que a gente tem que levar em conta é que existe agora a velocidade da luz, para você saber o efeito, em que momento você vai sentir, certo? Né? Bom, então daí uma vez resolvendo isso aqui, você tem campo elétrico menos gradiente de psi menos de ADT. Campo B, rotacional de A. Certo? Obteve o resultado, determina os campos. O que a gente vai fazer a partir da próxima aula, né, é a gente agora fazer algumas situações específicas, né? Um dipolo elétrico, como é que ele irradia? Quais as propriedades fundamentais? Né? Como é que são esses potenciais no regime harmônico? As coisas ficam mais fáceis, né? E como é que é a potência irradiada por um irradiador desse, tá certo? Numa determinada configuração, né? Como é que a potência se mantém constante, mesmo a grande distância, né? A potência total é sempre constante, né? Então, a gente vai ver que tudo vai surgir naturalmente, né? Observe que a solução que a gente obteve para a carrapudiforme foi uma solução esférica, onda esférica, né? Onda esférica é aquela que cai com o inverso da distância, né? E tem aquela freio de onda que é T menos R sobre C, né? Certo? Por que tem que cair com o inverso da distância? Porque a potência é integral de superfície, né? Que aumenta com R2, a área. Então, a amplitude de campo tem que cair com 1 sobre R, porque campo vezes campo dá 1 sobre R2. 1 sobre R2 com a área R2 cancela, dá potência total constante. Tá? Então, um ponto um irradiador, que é um ponto, numa esfera, a potência que passa em qualquer esfera tem que ser a mesma, não pode desaparecer, né? Não tem absorção, né? Então, o campo que ela produz tem que variar com 1 sobre a distância. Porque campo ao quadrado vai com 1 sobre R2, que é vetor de point. Certo? A área aumenta com R2. Então, área vezes densidade de potência dá R2 sobre R2. Cancela. Potência constante. Tá? Então, por isso que tem que ser 1 sobre R. Certo? Ok, vamos parar por aqui. Continuamos na próxima aula. Certo?